E aí, galera, beleza? Mengão campeão. Mais um cariocão para nossa conta, hein? E vamos ver o que é que a galera do Troca de Passes tem aí para falar sobre o título do Mengão. Galera, convenhamos, primeiro tempo não foi nada bom. O Flamengo deixou a desejar pra caramba, viu? Segundo tempo a gente jogou melhor e o Bruno Henrique acabou metendo aquele golaço. Putz, que golaço, hein? Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, não foi um jogo bom, mas compreendo, né? Convenhamos. A gente já era campeão, só precisava administrar mesmo. Então, e outra, vamos passar por uma sequência de jogos aí. Nada melhor que cuidar na parte física, né? Para não vacilar, perder jogador e depois estar fora. Ninguém quer sair da Libertadores ou do Brasileiro para poder jogar um jogo contra o Nova Iguaçu, né? Então, por isso. Vamos lá, galera. Vamos assistir aqui junto comigo. Ainda não assisti, hein? Vou reagir junto com vocês. Acabou de sair lá no Troca de Passes. Flamengo, né, que conquistou o título invicto e tendo sofrido apenas um gol na competição, né? Venceu agora o Nova Iguaçu. E o gol do Nova Iguaçu na primeira fase. Um gol do Nova Iguaçu marcado pelo Carlinhos, agora jogador do Flamengo. Isso. Né? Que não jogou hoje. O Bahia empatou com o Vitória. O Vitória é o campeão baiano. O Cruzeiro jogou em casa contra o Atlético. O Galo venceu e é o campeão mineiro. E o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova em casa e se tornou campeão goiano. Tem mais título ainda para ser decidido por hoje, mas por enquanto são esses aí os 4 campeões do domingo. Roger. E aí, Marcelo? Boa tarde. Boa noite, início de noite já, Lino. O Flamengo já era campeão desde a rodada passada, fez 3-0 para o Nova Iguaçu, nenhuma surpresa. Em Goiânia, a mesma coisa. No Maracanã, que tinha também uma grande presença de torcedores do Flamengo, o resultado de 3-0 fez com que o mandante esperasse dessa vez. O Flamengo era mandante oficialmente, né? Os 2 jogos foram no Maracanã, mas o primeiro mando era do Nova Iguaçu. A sensação que a gente teve foi de que o Tite decidiu esperar um pouco. Muito parecido com o comportamento do Flamengo no segundo jogo contra o Fluminense da semifinal. Eu pensei nisso também, mas o Lino está desconfiando, não, Lino? Eu desconfio porque eu não sei se isso foi assim tão estratégico, cara. Porque pode ser uma reação dos próprios jogadores. Você tem eu acho que é natural e o Nova Iguaçu prometeu pelo menos jogar nessa partida e aí resolveu botar ritmo. O Flamengo entrou para bater uma bola e o Nova Iguaçu foi querendo jogar a final dele, né? Mas a diferença é muito grande. E aí o comecinho de jogo o Flamengo até bota no chão, começa a rodar, parece que vai envolver, mas o Nova Iguaçu acorda e é o contrário. A maior parte do primeiro tempo é o Nova Iguaçu com bola no pé, o Flamengo correndo atrás, tendo dificuldade. Claro que a qualidade vai fazer nos melhores momentos aparecer um pouquinho mais o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu fez um excelente primeiro tempo. No intervalo a coisa toda muda, porque eu acho que o professor deve ter conversado. E quando o Flamengo cria a chance, evidentemente, né, tem qualidade. Tem mais refino técnico para finalizar, né? E para controlar as ações no último terço, que é um terço mais congestionado, que é um terço de poucos espaços. Foram 2 chutes na trave, né, do Flamengo, com o Cebolinha. E as chances mais claras, na verdade, mesmo desse primeiro tempo, foram do Flamengo. Sim, ainda assim foram do Flamengo. O Nova Iguaçu não tinha o Carlinhos, o artilheiro do time, que se machucou, né? Num problema muscular, não pôde atuar. A outra bola na trave do Flamengo. E o Bill se machucou no primeiro tempo, saiu também. 2 dos principais jogadores do Nova Iguaçu. O Iago já não tinha jogado, já não tinha sido escalado de cara também, né? Então aí a gente tem talvez os 3 destaques do time no campeonato. Era natural, mas ainda assim, poxa, o corajoso Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu vários gols. No segundo tempo, sim, parece que o Flamengo deu uma acordada, as modificações ajudaram também. Botou o Alan no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do... Esse é o gol, que golaço do Bruno Henrique, né? Mas um chute improvável, com a perna que não é a dominante dele, né? A bola vem quicando, ele pega de bate pronto. A chance dele jogar lá fora do Maracanã era gigante, mas ele tira um pouco da potência, da força da batida para realmente ela fazer ela ter tempo de subir e descer, sabe? Pegou muito bem na bola o Bruno Henrique. Está dominando os memes, né, que estão sendo distribuídos pela torcida do Flamengo, com outro patamar e etc, né? Lógico, se é ele o autor do gol do título, né, tem toda a brincadeira do outro patamar, porque o Flamengo conquista o título dessa maneira também, né, que relatamos aqui, ganhando quase todos os jogos. Acho que foram 2 empates ou mais? Ele empata com a semifinal contra o Fluminense, o segundo jogo, empata contra o Nova Iguaçu. Tem um 0-0 também do time reserva, tem empate em clássico, tem um pouquinho mais que 2 empates. E acho contra o Vasco também. Nenhuma contra o Vasco empata também. Empata 2 clássicos, né? Não, 4 empates, isso aí.
14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, um gol sofrido. 0x0 Fluminense, Vasco. De grande domínio, né? De grande domínio. E muitos desses... Também, 0x0. Portuguesa, 0x0 com um time... E muitos desses domínios, como esse jogo, sem fazer muita força, né? Esse jogo de hoje, esse 1x0, o próprio primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra a Portuguesa... algumas fragilidades. O Flamengo mostrou, acho que o pior jogo do Flamengo foi contra o Vasco, que o Vasco teve grandes chances de vencer. O Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha, então acho que foi Embora o Flamengo tenha tido um pênalti, né, no finzinho com o Gabigol, não foi nesse jogo? Foi, perdeu. O Flamengo teve uma chance clara de vitória, mas antes o Vasco tinha... Mas em relação a dificuldades, eu acho que foi o principal jogo. Foi contra o Vasco. Hoje o Tite fez uma coisa curiosa, cara. Quando sai o Arrascaeta, ele mexe no time, coloca o Alan, né? Adianta o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta, ele dá um indício de que realmente ele quer o De La Cruz ali. Né? De vez em quando. Eu já acho que na temporada a gente vai ver. O Tite é um cara que está sempre testando, sempre olhando para o futuro. Sim, né? mas eu nem acho que ele quer o De La Cruz por ali. Eu acho que ele vê o De La Cruz como uma opção por ali. Não, por ali era o Arrascaeta, acabou. Sim, então, ele enxerga... o substituto do Arrascaeta? Exatamente. É o dilema do Ele Flamengo? vê ali uma possibilidade de descanso para o Arrascaeta. Por exemplo, quando eu tiver que descansar o Arrascaeta, o que eu tenho aqui de quando não puder mais, contar, de mais parecido? Ele enxerga no De La Cruz o jogador de... Isso. E pro lugar do De La Cruz ele tem o Gerson, e ele voltando. Aí ele tem Gerson, ele tem Alan, ele tem Igor Jesus. Ali atrás ele tem um monte de opção. Ele não tinha era carta pro Arrascaeta. E o De La Cruz parece realmente, nessa partida de hoje, isso fica muito claro. O Alan entra e veja só, o Flamengo não é equilibrada. E isso foi um pouco a cara do segundo tempo, para poder travar o Nova Iguaçu no centro do campo. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Essa discussão Bruno Henrique e Cebolinha eu acho deliciosa, cara. Eu acho muito legal e acho que o Bruno Henrique tem grande chance de se impor nessa discussão. Apesar da boa fase do Cebolinha, de ele estar jogando muito bem, é que o Bruno Henrique é um cara decisivo. Muito mais decisivo. Né? Eu sou time Bruno Henrique, não tem jeito, porque eu acho ele jogador com muita personalidade de definir em momentos cruciais, sabe? Eu também gosto do Cebolinha, acho um bom jogador, acho até o Cebolinha que mais obediente, vamos dizer, taticamente, para o que o Tite pede. Até entendo a opção do Cebolinha, mas eu acho que eu não abriria a mão do Bruno Henrique do lado esquerdo. Deixa eu corrigir uma besteira que eu falei aqui. O Iago não ia jogar, mas foi escalado. Ele saiu durante o jogo. Ele não termina o jogo, mas ele foi escalado sim. Quem não pôde jogar, no fim das contas, foi o Carlinhos. O Carlinhos e o Bill saiu. E o outro menino do que é o quarteto ofensivo, como é que é o nome dele? Xandinho. São os 4 jogadores os mais talentosos do Nova Iguaçu, né? E você não ter 2... Bill que saiu e Carlinhos, que já estava vendido. O Carlinhos não joga por quê? Por causa da... Ele teve, a alegação é um problema muscular. Né? Não tem nada a ver com o Flamengo, um problema muscular. Ele joga o primeiro jogo já... Sim, o primeiro da final ele joga já anunciado pelo Flamengo. Né? O Marcos Braz fala da contratação. E amanhã ele vai estar onde? Amanhã? Já se apresenta na Casa Nova? Deve ser, né? É uma pergunta, né? Ele pode acordar amanhã... Uma folguinha. Ele vai... dá uma folguinha ele amanhã, acorda amanhã, chega no carro dele e bota no Waze que endereço? Ele dorme... Vargem Grande ou Nova Iguaçu? Ele dorme vice e acorda campeão. O Nova Iguaçu vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tem calendário para esse ano. E esse é o grande receio do Nova Iguaçu, né? Perder esses jogadores para... Se não for para times de Série A, tem time de Série B e Série C, que é mais interessante para a carreira dessa rapaziada. Né? Para os times da Série A, a janela fechava agora. Essa, na verdade, já é uma janela estendida, né? Sim. Essa do fim dos estaduais. Sim. Tem uma exceção que foi aberta até... Eu acho que foi o Água abriu Santa agora. que virou o pivô dessa história, né? Teve essa decisão de esperar o fim dos estaduais, uma decisão que, aliás, burla um pouquinho o regulamento da FIFA. A FIFA faz aí uma vista grossa. Por causa dos estaduais. Porque se acaba estadual, você vai ver bem no estadual, joga semifinal ou final, ou coisa parecida, e depois não tem calendário, esses jogadores vão para onde? Vão atuar onde? Foi o que aconteceu com a Água Santa. Para não desfalcar o time também para a final do estadual, né? Vamos aplaudir aqui o Carlos Vitor, né, cara?
Que treinador. Como, aliás, fez o Tite depois do primeiro jogo. Fez questão legal. Na entrevista coletiva de elogiar o rival. Hoje fez uma partida mais do que digna até. Em vários momentos competiu, conseguiu incomodar o Flamengo, em especial no primeiro tempo. Muito legal, cara. Promete aí pro... Bom, tem que ver também se consegue... Quem ele consegue manter do elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas promete ser uma participação interessante. O Iago tem contrato até o final do ano ou ele retorna para o Fluminense? Né? Porque o Fluminense empresta para ganhar. E o Carlos Vitor fica realmente no Nova Iguaçu? Eu acho um treinador para ser cobiçado para outras coisas até, cara. Com todo respeito a tudo que está fazendo o Nova Iguaçu e o que ele empresta ao Nova Iguaçu. Se pudesse ser valorizado, e será, imagino, melhor ainda. Aí uma curiosidade do jogo, o Bruno Henrique fez o gol do título como capitão, né? Porque ele entra, o capitão... Ao sair, passa a faixa para ele. Quase antiguidade, né? Antiguidade é posto. 2 remanescentes aí do time de 2019, né? Quem estava sendo o capitão era o Everton no final do ano. No banco era o Gabriel. Aí também não dá, é o Arrascaeta mais antigo, né? O Everton já saiu, o Gabriel não está suspenso, não tem jogado também. Então é o Arrascaeta mesmo. No gol também, destaque para o arranque do Ayrton Lucas, né? Acho que é o Léo Pereira que faz o lançamento, a primeira bola, e a escapada que vai dar logo à frente. O Ayrton Lucas consegue, com velocidade, ainda alcançar a bola e ainda tocar para trás, fazer uma bola longa que vem lá da zaga. E como disse o Roger, o chute improvável do Bruno Henrique, não é a perna boa... Mas ele pega muito bem nada, a bola vem quicando, e ele pega de bate-pronto aqui, porque... E ali, se ele pega muito forte nela, a bola vai muito longe, então você vê que ele tira a força, a potência para ela poder, na distância que está da baliza, ela subir e descer. O goleirão não tem nada o que fazer, ela entra lá na coruja, que golaço. Drive, né? Golaço, gol. Agora, estava também aqui reconferindo as escalações, né? O Tite foi com o time titular, ou mais próximo disso, para a Colômbia, né? Substituiu quem não tinha condições e hoje também escala, né, o time que ele tem levado a campo como o time principal do Flamengo para essa temporada. Teve a volta do De La Cruz, que tinha passado mal no meio de semana, o Léo Pereira, que ele tinha deixado de fora também por causa do Davi Luiz. Todo mundo discutindo, né? A entrada do Davi Luiz vai ser no lugar do Fabrício Bruno, que o Fabrício foi para a seleção, jogou 2 jogos inteiros, voltou, jogou também. Aí ele deixa o Fabrício Bruno em campo e tira o Léo Pereira. Mas para mim o mais surpreendente foi não ter usado o Léo Ortiz. E sim o Davi Luiz, né? Que parecia carta fora do baralho. E aí ele usa respeito, né? E respeito também ao cara que está no dia a dia trabalhando. Você não vai puxar o Léo Ortiz. Essa coisa também de ir encaixando o jogador aos poucos, de não passar as contratações à frente da fila. Mas não foi assim com o De La Cruz nem com o Vinha, né? Vinha chegou jogando, o De La Cruz também. O Vinha não chegou jogando assim, não chegou entrando. O Ayrton Lucas ainda é titular. Não, mas tem jogado. No primeiro jogo jogou ele, na Libertadores jogou ele. No primeiro jogo jogou o Vinha também. Não? Foi o Ayrton? Não, mas na Libertadores. Expectativa grande, ele ia entrar de cara e não foi titular. Mas ele, desde que chegou, jogou. Entrando ou de titular, jogou. É verdade. O Léo Pereira já está no banco há 4, 5, o Léo Ortiz, 4, 5, 6 jogos e ainda não jogou. E quando teve a oportunidade de botar, até porque eu até entendo que substituir zagueiros com a partida rolando não é muito perfil do Tite, quando teve a oportunidade de botar, escolheu o Davi Luiz. Aí o Davi Luiz não é qualquer um também, né? Não é, mas o Flamengo não queria o Davi para a temporada. O Davi só está por causa de uma cláusula no contrato de que ele renovaria automaticamente com alguns objetivos conquistados, objetivos pessoais, né? Individuais. Você acha que se não fosse isso, o Flamengo descartaria? Não, ia terminar o contrato, não ia ficar com o Davi. Isso foi notícia, todo mundo sabia. E aí E questão física para o Léo Ortiz não é? Estava treinando, estava jogando. Era uma boa oportunidade de ver o Léo Ortiz. O time que entrou em campo contra o Nova Iguaçu hoje é o titular do momento do Flamengo. O Léo Ortiz pode ganhar posição, o Vinha pode ganhar posição, você pode pensar em várias coisas. O Alan mais à frente pode disputar a posição também. O Bruno Henrique, tem várias coisas que você pode discutir no Flamengo, mas o time que entrou hoje contra o Nova Iguaçu é o time titular do momento. E a temperatura desse time é que foi esquisita hoje no primeiro tempo, né?
porque não conseguiu se impor. A gente trocou 5 jogadores, vamos ver quem é que ele descansou em algum momento do jogo. Varela, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Everton Cebolinha. Mudou meio time, né? Ele roda meio time durante o jogo, né? E deve entrar de novo com a formação considerada titular contra o Palestino. Botou o Alan e o Bruno Henrique, que são dois caras para você acrescentar realmente, fazer a diferença. E entraram os meninos Everton Araújo, o Vitor Hugo, e entrou o Igor Jesus também, o Vitor Hugo e o Igor Jesus com um pouco mais de utilização. É isso aí, galera. Acabamos aqui mais um jornalzinho aí, né? Troca de passes do Sport TV. E como vocês puderam ver, Flamengão campeão. Quem assistiu, viu. Deu show. Primeiro tempo, jogou meio que de igual para igual. Não à toa saiu 0-0. Mas segundo tempo, o Flamengo controlou e o gol do Bruno Henrique veio só coroar a vitória que já estava escancarada, né? Campeão já era. Era só questão de vai ganhar o último jogo, não vai ganhar. Jogamos bem a segunda etapa, fomos campeão e mais um troféu. Primeiro do ano, hein, galera? Quanto vocês acham que o Flamengo vai arrastar esse ano? Crê que o Flamengo vai conseguir a tríplice coroa? No caso, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Não é Carioca, Brasileiro e Libertadores ou alguma coisa com Carioca, não. Creio na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Torcida, né? Torcendo. Se vai dar certo, aí é outros 500. Mas torcer não paga, né? É para isso que a gente serve, para torcer. Então, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal, pô. Se inscreve no canal. Precisamos chegar a 100 inscritos. Para depois ir para a meta de 1000. Valeu, galera. Fui!